Evangelho de Marcos, São Marcos, capítulo 14, no versículo 66 até o 72. Pedro estava na parte de baixo, no pátio. Então chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Quando ela viu Pedro, que ali se aquecia, fixou nele o olhar e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Nem sei nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu, começou de novo a dizer aos que estavam ali, aos que ali estavam, depende da tradução: Esse é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente tu és um deles, pois também és galileu. Ele, porém, começou a proferir maldições e jurar: Não conheço esse homem de quem falas. Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra de que Jesus dissera: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, começou a chorar. Antes da gente começar, eu gostaria de lançar uma pergunta para os irmãos já irem pensando como podem responder isso. Você está preparado para não trair Jesus? Léo, que tipo de pregação é essa? Como é que você vem numa igreja batista, cristã e evangélica, histórica, reformada, e pergunta se nós estamos preparados para não trair Jesus? Irmãos, à primeira vista, é muito fácil julgar o apóstolo Pedro. A gente lê o texto, a gente vê: Pedro, não, errou, de novo errou, bola fora. Pedro é um cara muito interessante de ler as passagens dele. Tem horas que ele acerta um golaço, e tem horas que ele erra desesperadamente. A pergunta que eu faço para os irmãos é porque nós negamos Jesus todos os dias. Infelizmente, a verdade é essa. Nós negamos a Jesus todos os dias. Esse é o princípio de que nós somos pecadores. Nós não estamos pecadores. Nós não fomos pecadores. Nós somos pecadores. Somos pecadores por várias razões, e uma delas é porque nós negamos a Jesus Cristo todos os dias. E a primeira reação ao apóstolo é o julgamento. Mas quando nos é exigido um tipo de procedimento, de opinião, de pensamento, de comportamento, muitas vezes nos justificamos, dizendo que isso ou aquilo não tem nada a ver. Eu sou cristão, eu sou evangélico, mas isso não tem nada a ver, não. O que eu tiver que falar, eu falo. O que eu tiver que pensar, eu penso. O que tiver que fazer, eu faço. E a gente fica se justificando. Negar Jesus ou simplesmente não agir como os discípulos é dizer que o preço que ele pagou por nós foi em vão. Jesus se deu por sacrifício, se esvaziou da sua glória, se deu em sacrifício, mas tudo isso é em vão. Todas as vezes que você nega Jesus Cristo e fala que isso não tem nada a ver, você está dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo foi em vão. Nós somos comprados por um sangue santo, mas que não faz a menor diferença em nossas vidas, porque o importante é que Jesus nos ama e respeita como nós somos. Respeita a nossa individualidade, nossas escolhas, nossas personalidades. Afinal, ele é um cavalheiro. Certo? Jesus Cristo, ele é o seu Salvador ou ele é o possibilitador da sua salvação?
Pensa nisso. Vou repetir a pergunta. Jesus é o seu Salvador ou Ele é o possibilitador da sua salvação? E afinal, qual é a diferença entre Judas Iscariotes, que traiu Jesus, Pedro, que a gente acabou de ler, traiu Jesus, os outros apóstolos? Qual a diferença entre essas pessoas e nós? É muito importante nós pensarmos nisso, porque a cada ação ou falta de ação, ativa ou passivamente, nós podemos negar a Jesus e negar todo o sacrifício que Jesus fez por nós. No texto, nós temos um jogo. Está fechado aí não, né? Nós temos um texto de acusação e defesa. O tempo todo acusando e Pedro se defendendo. Alguém acusando e Pedro se defendendo. A primeira acusação está no versículo 66, 67. E a acusação você pode traduzir por negação. Não, acusação, né? Para Pedro. Pedro estava aonde? No pátio. No mesmo pátio em que estava sendo preso o seu mestre, Jesus Cristo. Em outros textos da Bíblia, acho que é em João, em que relata esse mesmo acontecimento, Jesus está sendo preso e olha para Pedro. Vocês já viram um filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo? Aquela imagem, não de Jesus sendo chicoteado, ainda não chegamos nessa parte aqui na Bíblia. Jesus está sendo interrogado pelo sumo sacerdote, está sendo preso e levado pelos guardas. Se for voltar um pouquinho, lá no 65, e alguns começaram a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe socos e dizer, profetiza, e dando-lhe bofetadas, os guardas o levaram, né? Lá no 65. Então, assim, o acontecimento é esse, é o julgamento de Jesus. Vou colocar vocês agora no meio da história. Jesus está sendo preso, interrogado, e lá no pátio, e Pedro está junto do pátio porque acenderam uma fogueira, estava muito frio, então Pedro está lá se aquecendo, né, acompanhando Jesus de longe, vendo o que está acontecendo ali. Jesus olha para Pedro, no meio da sua acusação. E Pedro estava no pátio, na parte de baixo. Aí a primeira acusação. A primeira acusação tem a ver com o seguinte, que Pedro andava com Jesus. Vê o texto. Esse estava com ele, uma das criadas dos sacerdotes, quando ela viu Pedro que ele se aquecia, fixou nele o olhar e disse, tu também estava com Jesus, o Nazareno. Quer dizer que Pedro andava com Jesus. Andava. E vem a primeira defesa de Pedro, a primeira negação de Pedro, que não conhece. Está no 68, mas ele negou, dizendo, não sei nem compreendo o que dizes, e saiu para o alpendre. Pedro estava perto de Jesus, olhando as coisas acontecerem. Na primeira acusação, o que ele faz? Ele fala da ignorância. A primeira defesa de Pedro. Não faço a menor ideia do que está falando. Sai de perto do fogo e vai para debaixo do alpendre. O alpendre é um telhadinho que estava fazendo muito frio e ficou ali embaixo, junto com as outras pessoas. Olha só que interessante. Quanto mais as pessoas acusam a gente de andar do jeito que Jesus anda, e a gente não quer, como é que eu posso dizer, pagar esse mico, não quer perder a razão, a gente fala, não, isso aí não tem nada a ver, não. Aí sai e se afasta um pouco de Jesus. Pedro estava perto de Jesus,
Está perto do fogo ali, Jesus estava sendo interrogado, ele, não sou eu não, nem sei do que você está falando. Vai para debaixo do alpendre, olha só, já começou a se distanciar de Jesus. Então, a negação de Pedro, desculpa, Pedro. A negação de Pedro de que não conhece a Jesus é falando da sua ignorância acerca de Jesus. A primeira acusação é que ele andava com os discípulos. Ele diz, não sei nem do que você está falando. Na segunda acusação, a mulher não fala mais para Pedro. Vê no texto, 69 e 70, é a segunda acusação. Quando a criada o viu, começou de novo a dizer aos que estavam ali. Esse aí, é um deles. Já não está mais falando com Pedro. A fama começa a se espalhar. Esse aí é um que anda aí com esse malfeitor chamado Jesus Cristo. Ela não está mais falando diretamente para Pedro, está falando para as pessoas. E a gente tem que tomar cuidado quando alguma pessoa nos acusa para outras pessoas. E vem a segunda defesa. A segunda defesa de Pedro, ou a segunda negação, tem a ver com não fazer parte. A primeira, ele alegou ignorância, não sei nem o que está falando. Na segunda negação de Pedro, ele está falando que não faz parte disso. Nada a ver. Nada a ver. Eu nem ando com essa gente. Primeiro, que eu não conheço eles, tenho ignorância acerca deles. Segundo, que eu não conheço Jesus. Não, desculpa. A segunda defesa é que não faz parte. O medo do que pode acontecer. Esse medo do que pode acontecer cabe a nós também. Nós estamos num país livre, tranquilo, né? Não tem perseguição religiosa, finge que não tem, mas ninguém morre ainda por ser cristão. Mas naquela época morria. Jesus Cristo é o maior exemplo de todos nós. Então, a segunda acusação, ela tem a ver com que essa pessoa, o Pedro, ele age ou pensa como ele. Vê o que ela fala. Esse é um deles. A primeira que está falando, estava com ele. Na segunda está falando, é um deles. Quer dizer, já coloca Pedro mais para dentro do cristianismo. E Pedro fala que não faz parte deles. E a terceira acusação, irmãos, é pela identidade. Vejamos no versículo 70 e 71. Mas ele negou outra vez, 69 e 70, negou. Um pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro, certamente tu és um deles, pois também é galileu. Primeiro, a criada do sumo sacerdote falou para Pedro. Na segunda vez, a criada do sumo sacerdote falou para as pessoas que circuncidavam o local. E na terceira vez, o que acontece? As pessoas estavam falando com Pedro. Você é um deles, sim. E aí é interessante que no texto de Marcos fala, porque você fala como um galileu. Às vezes a nossa identidade tem a ver com o cheiro que a gente tem. Quer um exemplo? A Cristina, quando vai contar a história aqui no púlpito, assim, essa pessoa não é daqui. De onde que ela é? Parece de São Paulo, tem um pouquinho de Minas no meio, puxa o S, puxa o R, porta aberta, porteira. De onde que ela é? O sotaque galileu de Pedro entregava ele e falava, você certamente é um deles, porque você é galileu. Porque você fala igual a Jesus. Quando você fala como Jesus falou, a sua identidade é posta para fora, é posta à prova. E qual é a defesa de Pedro? Que agora não tem mais defesa, né? Ele fala porta aberta, porteira.
ele age com mais negação e violência. Quer ver? Está lá no 71. Ele, porém, começou a proferir maldições e jurar: não conheço esse homem de quem falas. Pedro perde a paciência e começa a proferir maldições e a jurar, se afastando cada vez mais de Pedro. E a defesa dele é que ele não tem relação com isso. A primeira defesa de Pedro é a ignorância, não sei nem do que você está falando. A segunda defesa ou negação de Pedro é que ele não faz parte. E a terceira negação de Pedro está dizendo que ele não tem a menor relação e nem o conhece, se afastando cada vez mais de Jesus. No 72, ele fala: nesse instante o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Só até o ponto por enquanto. 72A, né? Que a pessoa chama quando tem mais de uma frase no versículo. Antes vem a constatação de Pedro, a lembrança que Jesus fez, a profecia que Jesus fez, quando Pedro deu aquela bola dentro. Quem o povo está dizendo que eu sou? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele assim: muito bem, tirou 10. Mas não foi você que falou isso, foi o Espírito Santo que falou através de você. O Espírito Santo te revelou isso, por isso que você falou. Depois Jesus fala: olha, vai vir um tempo em que eu serei preso, em que serei crucificado, serei entregado ao sacerdote, serei entregue aos sacerdotes, e há de que eu morra, e que eu permaneça 3 dias, depois ressuscite e vá adiante de vós na Galileia. Está em Mateus 26, 31. E aí Pedro, de jeito nenhum, eu jamais, eu jamais desertarei, desertar, o verbo é desertar, jamais desertarei de seus discípulos, estarei sempre junto com você, estou pronto para morrer com você. E até que ele tenta. Não sei se vocês lembram, lá no Getsemane, Pedro saca a espada e decepa a orelha do soldado romano. Nicodemos, o nome dele. É engraçado como Pedro oscila. Ele está disposto a morrer, mas quando ele vê o negócio acontecendo, mesmo na frente dele, ele titubeia, ele duvida, ele dá para trás, ele fica com medo. Eu aposto que a essa altura da pregação, vocês não estão mais julgando Pedro, como a gente deveria julgar, como a gente julga mesmo na nossa cabeça. Porque nós temos muita coisa de Pedro. A gente oscila o tempo todo. A gente vem domingo e quarta-feira na igreja, os nossos cultos de oração, os nossos louvores, levanta as mãos e agradece, e ora e canta, e ouve a palavra, mas na hora que o negócio está acontecendo mesmo na sua frente, algumas pessoas duvidam. Duvidar é importante. Fé e dúvida caminham junto. É verdade. Ou não é verdade? Claro que é. Tem dia que a gente está com muita fé, e tem dia que a gente duvida. Nós somos falhos humanos, e nós estamos aqui para aprendermos pela palavra, pela pregação, pela oração, pela nossa ação, de que nós não podemos duvidar. Tanto testemunho que nós temos aqui na Bíblia, do Deus poderoso, que é o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, fazendo maravilhas, é o Deus que está hoje, é o seu Deus, é o Deus que você adora, é o Deus que pode todas as coisas, mas a gente titubeia. Titubeia? Eu acho que titubeia. Enfim. Duvida, melhor. A gente duvida. A gente enfraquece nossa fé.
E vem a constatação. Lá em Mateus 26, no 31, Jesus fala, quando está falando que vai ser preso, e tal, da profecia, se eu não me engano, está em Salmos. Ferirás o pastor e as ovelhas dispersarão. Quer dizer, as pessoas vão procurar ferir Jesus, tirar Jesus, e o cristianismo que estava nascendo, ele ia dispersar, ia morrer ali, natimorto. Acabou de nascer, já ia morrer. Só que nós sabemos que não foi assim. 2000 anos depois, nós estamos aqui. Nós estamos aqui adorando o mesmo Deus. E a última frase do 72, e caindo em si, começou a chorar. Essa é a imagem do arrependimento de Pedro, com lágrimas. Porque o arrependimento sem lágrimas, ele não te machucou a ponto de que você se entristeça pelo seu pecado, se entristeça pela negação que você acabou de fazer de Jesus. As lágrimas fazem parte. Eu estou ficando com fama de chorão aqui de púlpito, porque todo culto eu choro. Essas lágrimas são de alegria e às vezes de tristeza, pela minha miserabilidade. E eu acho que cada um de nós deve sim chorar pela miserabilidade que nós temos de cada um. Quando Pedro falou que morrerei por você, não vamos deixar te levar, e tinha acabado de fazer um golaço, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, morrerei por você, não vou deixar te levar, e Jesus falou, para trás de mim, Satanás, porque você quer que o plano de Deus não se cumpra. Veja o resultado disso. Do que Pedro falou quando estava cheio do Espírito Santo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é a pedra? Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Filho de Deus vivo. Sobre essa pedra, Jesus edificou a sua igreja. E está edificada até hoje. Esta pedra, esta máxima. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Daí surgiu a igreja. Agora olha o que aconteceu quando Satanás se apoderou de Pedro e falou, de forma alguma nós morreremos por ti, não deixaremos ninguém te levar. O que aconteceu? A negação de Pedro. Enquanto o Espírito Santo, quando ele nos capacita, nos ilumina, nos dá sabedoria, e nós proferimos palavras pelo Espírito Santo, o resultado é bom. E quando proferimos palavras de Satanás, o resultado é ruim. Paulo foi um grande apóstolo. Na nossa Bíblia nós temos... Pedro foi um grande apóstolo. Na nossa Bíblia nós temos 3 cartas de Pedro. E Marcos. O Evangelho de Marcos, que leva o nome de Marcos, Marcos não era apóstolo, tá? Mas Pedro está por trás do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, quem está estudando sinótico, acho que é a Hilda, não veio. Tem mais alguém na turma da Hilda estudando sinótico? Aqui? Não. Enfim. E a gente estava conversando outro dia sobre o Evangelho de Marcos, a diferença do Evangelho de Marcos nos Evangelhos sinóticos. Sinóticos que têm a mesma visão, né? Seguem mais ou menos o mesmo rito. Mateus, Marcos e Lucas. Dentre esses 3 sinóticos, mesma visão, você percebe que Marcos ele foi o primeiro a ser escrito, porque era um evangelho escrito a toque de caixa, porque eles estavam sendo perseguidos, e as pessoas tinham que entender quem era Jesus Cristo. Mateus, o evangelho escrito para os judeus. Você vê no corpo do evangelho explicações para os judeus. Tanto que
O Evangelho de Mateus começa com genealogia, que para os judeus é muito interessante. Lucas já é mais histórico, pesquisador. Mas no Evangelho de Marcos, Pedro está por trás deste Evangelho. Graças a Deus, Pedro, entre muitos acertos e muitos erros, teve o seu ministério tido como excelente, um dos grandes apóstolos. Você já consegue responder a pergunta que eu fiz no início? Qual é a diferença entre Judas, Pedro, os apóstolos, e nós? Qual é a diferença? Judas tem uma diferença. Judas tem. Judas Iscariotes, tá? Traiu Jesus pelas moedas de ouro. Judas, ele veio ativamente atrás de Jesus. Ele atacou a Jesus. Ele tenta destruir Jesus Cristo. Algumas correntes falam que era para desencadear um sentimento de rebeldia no povo, para que o povo tornasse a ser independente. Mas isso é uma outra história. É uma especulação, não está escrito isso em lugar nenhum. Já os outros apóstolos negaram a Jesus. Judas negou de forma ativa. Os outros apóstolos, assim como Pedro, eles fazem de modo passivo. Pedro negou Jesus 3 vezes. Os outros apóstolos fugiram, se esconderam, para não serem perseguidos e mortos na espada. E também negaram. Esses negaram Jesus de um modo passivo. Eles não foram contra Jesus Cristo, diferente de Judas, que foi ativo. Esses outros apóstolos foram passivos. Eles simplesmente saíram de cena. Fugiram, negaram, se esconderam. Também é negar, também é trair Jesus Cristo, deixar Ele sozinho. E nós? Nós somos passivos? Nós somos ativos? Não. Nós somos da turma do isso não tem nada a ver. Nós nos justificamos. Nós deixamos de fazer sob uma justificativa. Isso é um problema, porque a gente não é passivo e nem ativo. Toda vez que você se justificar por causa de um pecado, por causa de um erro, lembre, você está negando a Jesus Cristo. Nós, discípulos, não estamos preparados, efetivamente preparados para as provas que são nos postas sob pressão. Como eu falei de novo, a gente oscila, a gente duvida, a gente tem falta de fé. Assim como Pedro. Pedro foi repreendido 3 vezes, de 3 maneiras no seu ministério. Primeiro, ele andava com Jesus. Não andava? Andava, era um discípulo de Jesus, lá no início. Quando Jesus vem na tempestade acontecendo. E aí Pedro fala, mestre, deixa que eu vá até você. Ele vem, Pedro. E aí Pedro começa a andar sobre as águas, mas ele olha para as ondas e começa a afundar. E Jesus dá uma repreensão nele. Por que duvidaste? Por que duvidar? Porque teve tão pouca fé? Pedro andava com Jesus e teve pouca fé. Aí vem esse relato. Depois da prisão de Jesus Cristo, Pedro, de novo, traz Jesus e nega 3 vezes antes do galo cantar. E depois que Jesus, olha só, depois que Jesus já ressuscitou, já apareceu para ele, Pedro foi um dos que foi lá na tumba, viu a tumba aberta, vazia, e depois Jesus apareceu para eles em Jerusalém, e andou com eles, e subiu para as alturas na frente dele, e inicia-se. Eles esperam um pouquinho, depois vão para Jerusalém, para o Pentecoste, onde vai ser derramado o Espírito Santo. Após ser derramado o Espírito Santo, olha só, de quanta coisa aconteceu. E Pedro
duvida de novo, oscila de novo, no seu ministério, ele é repreendido por Paulo. Pedro está lá, ele é um apóstolo que vai levar a palavra, vai levar a mensagem do Messias, do Evangelho, para os judeus, enquanto Paulo é o apóstolo dos gentios. Só que Pedro estava comendo com os gentios. Estava ali todo mundo reunido, Pedro comendo com os gentios. Comendo o que o judeu não come, o que os judeus se abstêm, comendo como gentio. E aí ele vê o povo judeu chegando, e o que Pedro faz de novo? Vou ali rapidinho, isso aqui. E Paulo vê. Você não estava comendo com os gentios? Por que o povo judeu chegou e você afastou do povo? Você é hipócrita. E dá outro sermão em Pedro. Pedro, tão parecido com cada um de nós. Nós oscilamos. Mas Pedro foi um grande apóstolo. E nós também, irmãos, sejamos crentes que oscilam, somos pecadores, mas que nós sejamos crentes cada vez melhores. Pedro foi evoluindo, e é o Pedro que a gente conhece, São Pedro. São de santo, porque ele é santo. Sabe o que é santo? Santo não é quem não tem pecado, não. Santo quer dizer separado. A Cleide, Santa Cleide. Karen, Santa Karen. Felipe eu não vou nem dizer, né, porque aguenta a Carol. Santa Cris, Santo Léo, Santo Renato. Todos nós somos santos. Não por nós, mas porque Jesus nos torna santos. Não por nós, pela graça que nos foi dada, como a gente ouviu hoje de manhã, pela fé e pela salvação. Meus irmãos, a negação em fazer parte do corpo de Cristo é uma traição? É uma negação a Jesus Cristo? É. Eu falo com algumas pessoas que não vêm à igreja, que já têm os seus traumas e suas dificuldades em relação à igreja, que eu falo, ok, você é salvo, mas você não faz parte do corpo. Você tem que fazer parte do corpo, porque o corpo, a gente aprendeu hoje de manhã, o corpo é para nós evoluirmos os nossos dons que nos foram dados pelo Espírito Santo, como membros individualmente nos outros, edificando uns aos outros como igreja. Aonde que essa pessoa vai utilizar os seus dons? Toda vez que você encontrar uma pessoa que foi da igreja, ou que não vai mais à igreja, porque só tem gente ruim na igreja, você fala com ele. E aí, vai continuar negando a Cristo? Ele, não nego a Cristo. Nega sim. E agora você sabe muito bem como falar para ele. Esconder ou não deixar claro a sua cristandade é uma traição. Quantas pessoas sabem no seu trabalho, na sua escola, de que você é cristão? Ou que é uma surpresa, fulano é evangélico, nem sabia? Eu acho que essa é a pior de todas as coisas, não sabia que alguém é evangélico. É o testemunho, é a carta viva que o mundo está lendo. E algumas pessoas têm sido papel em branco. A identidade está sendo escondida. Colocar a sua personalidade ou suas dificuldades como barreira para o seu testemunho é uma traição? Eu vou ler de novo. Você é ser humano. E aí você fala, esse não é o meu jeito. Você, quando coloca a sua personalidade, ou as suas dificuldades, os seus defeitos, isso é uma barreira para você testemunhar de Jesus Cristo. É uma negação, é uma traição a Jesus Cristo, é uma negação, é fazer com que o sangue que foi derramado para te comprar de todo o pecado, ele foi derramado em vão? É.
Por último, você é um discípulo que conhece o seu mestre? Pedro falou nesse texto que ele não conhece, que ele não tem relação, que ele nunca ouviu falar. Se te perguntarem, quem é Jesus? Você conhece o seu mestre? São perguntas, irmãos, que nós precisamos refletir para que nós possamos continuar a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada como igreja, a nossa caminhada como discípulo de Jesus Cristo. E eu quero orar por você essa noite. Feche seus olhos. Eu quero lançar um desafio para você essa noite. O desafio que eu faço para você é: entregue-se por inteiro. Não dê a Deus metade ou parte só do que você é. É diferente de você vir à igreja de segunda a segunda. É diferente. É diferente de você trabalhar na igreja de modo exaustivo. É diferente. Que o seu corpo seja o sacrifício vivo, a ação. O corpo tem a ver com a ação. Além da ação, tem a ver com o cuidado. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo não é seu. Entregue-se por inteiro. Entregue seu espírito também, através da oração, do entendimento segundo a palavra, o estudo da palavra, das doutrinas cristãs, e também do sentimento que está no seu coração. Entregue-se por inteiro. Meu Pai, graças te damos. Graças te damos porque podemos louvar a Ti, honrar a Ti. Graças te damos porque, apesar da sua santidade, do seu não convívio com o pecado, através do seu plano de salvação, em que o Senhor nos buscaste, Senhor, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, nós podemos ter parte contigo agora, nesta terra, estaremos junto contigo por toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo seu perdão, porque todos os dias, nós negamos a Jesus Cristo, e todos os dias o perdão de Deus é derramado sobre nós. Faça de nós, Senhor, igreja, noiva, corpo, unidade, para que possamos ter a mente de Cristo, para que possamos caminhar juntos, em concordância, reunidos, no nome de Jesus Cristo. Seja com todos nós, esteja conosco nessa semana, nos dando força, nos dando alento, derramando suas bênçãos sobre nós, nos dando capacitação, iluminação, sabedoria, dando-nos fé, aumentando a nossa fé, para que a gente não oscile, Senhor. Esteja nos guardando, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém.